ao invés de darmos o título de A Sexta Trombeta, nós podíamos falar sobre o juízo de Deus sobre o homem ímpio, porque é disso que esse texto trata. Os três últimos flagelos são considerados os três ais, ou as três últimas trombetas são considerados os três ais, porque elas trazem calamidade sobre o homem, especialmente sobre o homem ímpio. Nós vimos há 2 semanas atrás a quinta trombeta, que fala sobre este poder que Satanás recebeu para abrir o poço do abismo e trazer de lá um grupo de demônios para atormentar os homens. Foi isso que nós vimos na primeira parte do capítulo 9. Então eles trazem todo tipo de perturbação aos homens ímpios, e eles só não podem destruir, a criação, ou da criação, eles só não podem destruir o homem e nem tocar nos homens que são selados. E aqui este grupo é o grupo dos filhos de Deus, daqueles cristãos convertidos a Cristo Jesus por causa da misericórdia do Senhor. E agora nós chegamos então na sexta trombeta. Esta traz uma palavra de juízo específica para os homens ímpios e novamente João vai usar uma linguagem figurada que é estarrecedora, e aí parece até um roteiro de filme de terror isso daqui. Se você observar as imagens que são colocadas aqui, são roteiros que deveriam deixar o Alfred Hitchcock no chinelo, Porque se isso daqui virasse um filme, com certeza seria campeão de bilheteria. Porque dá para imaginar as coisas que são descritas aqui. Então, estas imagens que são colocadas por João aqui, que parecem um acontecimento fixo no tempo, único, singular, trata-se na realidade de um conjunto de acontecimentos que juntos são descritos por João dessa maneira como ele coloca aqui. Então, embora eu vou sempre citar, olha, quando isso acontecer, mas na realidade entendam, isso já vem acontecendo, acontece e ainda vai acontecer até o dia que o Senhor Jesus voltar. Mas a primeira lição que nós podemos extrair desse texto que acabamos de ler, nestas visões de João, é que o juízo de Deus que se desaba sobre os ímpios é resultado das orações dos santos. Nós já vimos isso quando nós lemos Apocalipse 6, versículos de 9 a 11, quando nós vimos que as orações dos mártires chegavam diante do trono de Deus. Depois, no capítulo 8, versículo 3 e 5, essas orações fizeram silenciar o céu, e um anjo leva junto com o incensário diante de Deus. E agora, se você observar o versículo 13 e até o versículo 15, você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4. Ou seja, é a resposta ao clamor que vem dos 4 ângulos do altar do Senhor. Ou seja, as vozes de súplica, as vozes súplices dos santos de Deus, dos mártires que sofreram por causa do nome de Cristo, desde os dias da primeira vinda do Senhor Jesus, dos dias apostólicos, daquelas perseguições e de todas as perseguições que aconteceram até aqui e que ainda acontecerão, são todas essas vozes reunidas que fazem com que Deus ordene esse juízo e desabe esse juízo sobre a vida dos ímpios. Foi assim lá no passado. Se você ler lá Êxodo capítulo 3, o versículo 7 e 8, você vai ver que o povo clamou, eles precisavam de libertação, eles precisavam que Deus interferisse na história, e Deus interferiu. Assim também ao longo da história, especialmente depois da vinda do Senhor Jesus, que a revelação se tornou mais ampla para todos nós, o povo de Deus tem clamado, e nós devemos clamar e devemos orar. Não há o que eu fazer contra o ímpio. E esse texto de Apocalipse aqui é maravilhoso para falar sobre oração. Porque está aqui
a intensidade com a qual Deus responde a oração. Vamos continuar. O juízo de Deus é executado pelos 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates. Nós encontramos essa curiosa imagem aqui no versículo 14, e aí tem bastante coisa para a gente considerar, para entender o que João está dizendo. Obviamente, não existe lá 4 anjos amarrados na beirada de um rio, não é isso que ele está dizendo. Então tem uma série de simbolismos aqui que nós precisamos entender, que são simbolismos do Velho Testamento. Nós já falamos bastante sobre isso aqui. Essas imagens todas que são colocadas em Apocalipse, elas têm uma referência lá no Antigo Testamento, e a não ser que a gente volte um pouquinho lá para entender o que elas significam, a gente não entende o que o João está querendo dizer aqui. Mas, só para adiantar, esses 4 anjos não são anjos eleitos, ou seja, não são anjos celestiais, são anjos caídos. Mas eu falo assim, pastor, como o senhor sabe que esses anjos são caídos? Por uma questão muito simples. Primeiro, que eles estão amarrados. E não precisa deixar anjo santo amarrado. Segundo, quando eles forem soltos, eles vão sair para matar 1/3 da população. Então, são anjos maus. Então, são anjos caídos, né? Que aqui no texto a referência é dada como anjos, mas porque eles vão cumprir um propósito de Deus, mas eles são caídos. Isso não deixa a menor dúvida o texto, por causa das obras que eles vão praticar. Mas vamos lá. Esses anjos são agentes da justiça divina. Esses anjos são maus, são anjos caídos, que executam o juízo de Deus sobre o mundo. Eles se agradam de precipitar os homens à guerra. 4 é um número que faz uma referência muito clara a mundo, porque nós estamos acostumados com a expressão, e isso não é de agora, é desde os tempos antigos, os 4 cantos da terra, como se a terra fosse quadrada, mas nós temos esse hábito, né? Então o número 4 é um número relacionado a mundo. Isso significa o quê? Significa que, embora tenha essa alusão, e nós vamos ver porquê, de João ouvir dizer que os 4 anjos estão amarrados perto do rio, ou junto ao rio Eufrates, mas a ideia desses 4 anjos é que este juízo de Deus e essas calamidades que eles vão realizar vão acontecer em todos os lugares, nos 4 cantos da terra. Então a ideia é que Eufrates é um endereço geograficamente estabelecido na terra. É só isso que significa estar junto ao Eufrates. E 4 anjos, por quê? Porque eles vão atuar em todos os cantos dessa terra. Nenhum lugar vai escapar ao juízo que esses anjos caídos do mal vão trazer. Foi justamente, agora especificamente sobre o rio Eufrates, foi justamente no rio Eufrates, onde ficava o Éden, você pode pegar as referências lá de Gênesis, que os poderes satânicos levaram nossos pais à queda. Então o Eufrates era um rio, nós sabemos muito bem que o Eufrates era um dos rios que cortavam o jardim do Éden. Segunda coisa, havia uma previsão profética de invasão de cavalos vindos do norte. Ezequiel, alguém abra por favor, Ezequiel 38, versículo 14. Uma outra pessoa pode abrir Isaías 5, do versículo 26 a 30. E uma outra pessoa em Jeremias capítulo 6, dos versículos 22 a 26. Repetindo, primeiro Ezequiel 38, 14. Depois Isaías 5, 26 a 30. E depois Jeremias 6, de 22 a 26. São textos que falam uma mesma profecia, de que o mal vem do norte, cavalos do mal, cavaleiros do mal, uma invasão do norte, trazendo morte sobre os moradores, nessas profecias, especialmente sobre os reinos do sul. Ezequiel 38, 14. Alguém já abriu? Pode continuar aí um pouquinho, João. Ok. Viu aí? São os cavalos que vêm como gafanhotos, né? Destruindo, matando, engolindo tudo, que vem do norte. Né? Ficou claro aí. Isaías 5, de 26 a 30.
Aí quem está anotando a referência, anota 38 de 14 a 15. Tá? Isaías 5 de 26 a 30. Dá medo, não dá? Jeremias 6 de 22 a 26. Ok. Então veja, João pegou essas visões que ele conhecia, essas profecias que ele conhecia muito bem, mostrando que o que vinha do norte sobre Israel e sobre Judá era terrível, e de fato foi. E essa profecia é uma profecia que se cumpriu com a vinda de todos os povos que dominaram. Primeiro os babilônicos, depois primeiro os assírios, depois os babilônicos, os persas, medo-persas. Todos vieram do norte, todos desceram da Ásia Menor e vieram sobre o norte e sobre o sul, sobre Israel e sobre Judá. E então João pegou esse exemplo para mostrar para eles, olha, tudo que vocês ouviram e tudo que vocês sabem da própria história de vocês, do mal que vem do norte, é como se ele dissesse, aquilo tudo foi fichinha perto do que tem para vir por aí. E aí ele usa muito essas imagens daí da voz do trovão, da cauda, da mortandade que isso tudo vai provocar. E onde entra o Eufrates nisso tudo? Muito bem, o Eufrates é como se ele fosse uma barreira. Uma barreira. Quando na profecia ele diz assim, olha, os anjos estão atados no Eufrates. O rio Eufrates tem uma curiosidade geográfica sobre ele interessante. Aquela região que foi prometida e que é conhecida por nós como terra prometida, que foi prometida a Moisés e Josué entrou com eles lá naquela terra prometida, o que margeia e o que faz os limites de toda essa terra prometida é exatamente o Eufrates, com o lado do norte. Então a ideia de João é assim, olha, dali do Eufrates para trás é só calamidade. E Deus vai tirar esse limite, vai libertar, porque os anjos, esses anjos de juízos, estão amarrados lá. E na hora que a sexta trombeta tocar, eles vão ser soltos. E aí eles vêm com este exército. Aí é interessante que vocês viram o tamanho. Aliás, antes de falar do tamanho do exército, deixa eu ler aqui Isaías, uma citação que faltou, Isaías 8, versículo 7. O Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Então o Eufrates era sempre a barreira que existia entre o povo que habitava na terra prometida e o povo do norte, que trazia calamidade. João está usando esta mesma imagem para mostrar assim, olha, da além do Eufrates está o mal, e o mal vem do norte. Aí, quando eu estava no seminário, o pastor da primeira igreja onde eu trabalhei, ele não perdia uma oportunidade, toda vez que eu ia pregar na igreja, ele falava assim, vamos aqui receber o nosso seminarista Wesley. Tudo bem, ele veio do norte, né? E a gente sabe que o mal sempre veio do norte, mas esse daqui, quem sabe, né? Ele nasceu no sul, a gente converte ele. Então tem uma brincadeira no seminário e lá na igreja onde eu trabalhava também assim, cuidado, o mal vem do norte. Tome cuidado com qualquer um que vem do norte, que o mal vem de lá. Mas aqui era a ideia, essa ideia de que o mal vem do norte, estava muito fixa na cabeça tanto do israelita quanto do judeu. Estava lá, na cabeça deles estava lá. O mal vem do norte. E o limite, a barreira entre nós e eles é o Eufrates. Por isso que João usa essa imagem. E por isso que esta visão, para um romano, quando lia isso aqui, não fazia muito sentido. Mas para o judeu, quando ele lia, fazia todo o sentido do mundo. Porque ele já tinha passado por uma experiência. Só que na experiência dele, não tinha um exército. Agora sim o número de exército. Não tinha um exército desse tamanho. E de novo, como João nunca é exato nos números, isso daqui deve ser muito maior do que essa previsão. Se 144 mil foi o número que ele usou para descrever a multidão de todos os cristãos de todos os tempos, e a gente sabe que é milhares de vezes mais do que isso, ou talvez até milhões de vezes, você imagina se você aplicar também o mesmo
a mesma proporcionalidade aqui. Que tamanho que era o exército que João ouviu? Porque ele não viu. Ele disse, eu não vi, eu ouvi. Você pode ver lá no texto. Eu não vi esse exército, eu ouvi. O exército era de... exércitos de cavalaria eram de 20 mil vezes 10 mil. 200 milhões. Isso se João tivesse sido exato. Dá para imaginar um exército de 200 milhões? Porque você já imaginou onde você coloca 200 milhões de pessoas? Seria a população quase que inteira do Brasil. Nós somos, na última contagem, nós somos da onde? Da China, né? Seria um exército do tamanho da população da China. Aqui tem 100, né? Metade da China. 1,5 bilhão. Estou por fora, hein? Estou muito de... Mas, seria a população do Brasil inteira mais um pouquinho. 200 milhões. Isso se João não fosse um sujeito que gosta de brincar com os números, né? Ele nunca é exato nos números. Então, esse exército aqui, com certeza, é muito maior. Aí você fala, bom, mas nunca existiu um exército assim. E se existisse um exército assim hoje, daria para saber onde ele estava. Então, do que João está falando? Obviamente, que essa imagem que João está falando aqui, é a imagem do juízo e da calamidade que Deus faz cair sobre os ímpios, desde lá dos tempos do Antigo Testamento, até hoje, e até o dia que o Senhor Jesus voltar. A ideia aqui é a ideia de morte. É morte. Tudo aqui tem a ver com morte. Olha, vou continuar a leitura lá, do versículo 16, aliás, do versículo 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e enxofre, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então, isso daqui é o quê? É mortandade, que vem através da guerra, principalmente através da guerra, porque as imagens de catástrofes naturais nós já vimos lá nas 4 primeiras trombetas. Agora aqui não, aqui é morte mesmo, morte a sangue frio, é assassinato. Então, a visão que o João está dizendo assim, olha, Deus vai, antes ainda do juízo, Deus vai punir a terça parte da humanidade ímpia inteira, de todas as gerações, com a morte, com a mortandade, com assassinatos, com guerras, com atentados, como nós vimos lá na Noruega, como atentados nós vimos em todo mundo. Então ninguém vai ver por aí, nem hoje, nem amanhã, nem daqui 10 anos, nem há alguns anos antes do Senhor Jesus voltar, ninguém vai ver por aí cavalo com cabeça de leão, rabo de cobra. Não é essa a ideia. Essa ideia é muito surreal, isso fugiria. Deus não traz esse tipo de desordem em nenhuma época da nossa história. Isso é morte mesmo, é guerra. Isso é homicídio, né, de todo tipo que você puder imaginar. Então, a visão é essa, que Deus desencadeia esse juízo sobre os homens. E estes anjos são anjos caídos. E aqui sim, aqui tem uma imagem que a gente tratou um pouquinho na outra semana, que é uma imagem de algo real, mas não visível aos nossos olhos, que é a atuação direta de seres demoníacos, desencadeando guerras, desencadeando morte. Então, isso é bíblico, está aqui, não tem como você negar isso. Isso aqui não é, embora João descreva isso de uma maneira figurada, mas o princípio é verdadeiro por trás. Que existe influência, que existe atuação direta, que existe possessão em homens,
em políticos, em generais, em estrategistas, em uma série de pessoas, para convencê-los a fazer essas coisas. De outra sorte, não dá para imaginar um ser humano normal, por mais confuso que ele esteja, você não consegue imaginar um ser humano como aquele rapaz que entrou naquela escola no Rio de Janeiro e fez o que ele fez. Então, da onde vem a força? Da onde vem o convencimento? De onde vem a convicção de que ele está fazendo a coisa certa? Desses 4 anjos aqui. E aí, outro dado importante, que um dos comentários que eu estava lendo hoje, sobre isso daí, é que quando nós pensamos nos demônios, nós só lembramos de demônios como sendo aquele anjinho anjinho branquinho com 2 asas que caiu. Mas a Bíblia diz que junto com Satanás caiu a 1/3 parte dos seres celestiais. E só que nós sabemos são anjos, querubins, serafins. E aí você tem anjos que parece que são de uma grandeza maior, como você pega os que são citados na Bíblia, Gabriel. E aí você, da mesma maneira que você tem esta hierarquia e esta diferença de qualificações, de natureza dos anjos, você tem também entre os anjos caídos, entre os demônios. Então, eu não vou fazer um tratado porque eu não sou especialista nisso, e a Bíblia ela é extremamente vaga nesse assunto. Quem fica tratando nesse assunto pormenorizado, eu não sei aonde consegue tanta informação. Eu tenho lá minhas preocupações em relação a isso, viu? Tem muita informação, eu não sei de onde está tirando, mas porque a Bíblia não tem esse monte de informação. Mas uma coisa que a gente sabe, que 1/3 parte caiu, ou seja, 1/3 do céu caiu. Caíram anjos, querubins, serafins, caiu de tudo. É 1/3 parte dos seres celestiais. Não é 1/3 parte dos anjos, simplesmente, mas de seres celestiais. Então, você tem lá, desde do demoninho, vamos falar lá, não sei se dá para usar o termo diminutivo, você tem desde do demônio que age na possessão demoníaca, como você tem essa imagem que só aparece aqui em Apocalipse, de anjos caídos, detentores dessa mortandade toda aqui. Se fossem demônios como os demais, estaria citado lá na 5ª trombeta. Lembra, na 5ª trombeta nós vimos. Satanás abriu o poço, o abismo, né? E de lá ele retirou uma parte daqueles que estavam no abismo. E eles saíram da fumaça como que gafanhotos. Então você imagina aqui talvez a classe mais baixa desses seres celestiais que estavam no abismo. Agora aqui você não... A ideia aqui não é de alguém que está no abismo, preso, mas é alguém que está lá, entre nós e o Eufrates, entre nós e o norte, está lá atado no Eufrates. Quer dizer, embora eles estejam atados, mas eles estão presentes. E aí, se nós tivéssemos alguma máquina fotográfica, algum radar que pudesse fotografar esta realidade espiritual que nós não podemos ver, talvez nós enxergaríamos estas coisas todas. Agora, simplesmente negar a existência ou ignorar a existência destes seres e a atuação dele é uma grande ignorância. Nós não podemos fazer isso. Ainda que nós não gostemos desse fato, ainda que nós detestemos essa ideia, mas é uma ideia real, ela está na Bíblia, ela é bíblica. Da mesma maneira como nós somos auxiliados, sustentados e ajudados por Deus, pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo, por anjos, da mesma maneira também Satanás atua como um ser espiritual, não físico. Ele atua junto com os seus demônios e com todos estes anjos caídos que estão a serviço de Satanás, debaixo da orientação daquilo que Deus permitiu que eles fizessem e daquilo que Deus não permitiu que eles fizessem. Mas eles trabalham contra nós, mas cumprem a história que Deus escreveu. Mas é uma realidade inquestionável. Tá? É uma realidade inquestionável. Então, por que nós temos que orar pelos líderes das nações? Por que nós temos que interceder pelos políticos? Por que nós temos que interceder pelos povos que estão em conflito? Por quê?
Porque muito mais do que uma questão de diplomacia, é uma questão espiritual. Quem desencadeia, está claro aqui no texto, quem desencadeia essa mortandade e essa guerra são estes anjos caídos. Eles respiram morte dia e noite. E as nações são influenciadas por eles. O juízo desencadeia-se no tempo determinado por Deus. Terceiro ponto aqui para nós, versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. A soberania de Deus controla os agentes, o espaço e o tempo de sua atuação. Deus está no trono, nada acontece sem sua permissão. Ele está no controle, Ele é quem dá autoridade para Satanás abrir o poço do abismo. É Ele quem ordena, em resposta às orações dos santos, soltar os quatro anjos do juízo. É Ele quem determina de onde esses anjos procedem. É Ele quem determina o tempo exato da ação desses anjos do juízo. Esses anjos do juízo não são livres para agir da forma como querem e quando querem. Eles estão debaixo da autoridade. Eles foram preparados para essa hora definida. Eles só podem agir no tempo estabelecido por Deus. Lembra de Romanos capítulo 9, que nós vamos chegar lá no nosso estudo aqui da manhã. Romanos capítulo 9, onde Deus diz claramente, através do apóstolo Paulo, que Ele faz vasos para honra e vasos para desonra. Nesses vasos para desonra você pode incluir, entre tantos seres, você pode incluir os demônios. Estes anjos caídos. Eles foram feitos com esse fim. Eles foram criados para isso. No tempo que Deus determinar, esses 200 milhões de cavalos serão soltos, e uma enchente de poderes demoníacos vai transbordar sobre o mundo civilizado. O fato de serem soltos representa a liberação da ação punitiva total no prazo previsto por Deus. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que esses acontecimentos vêm povoando a nossa história desde o início, vai chegar um determinado momento que haverá, como todas as visões que nós vimos anteriormente, tudo vem acontecendo, calamidade vem acontecendo, mas vai chegar uma hora que vai acontecer numa proporção nunca vista antes, e isso é sinal para que os homens se arrependam. A mesma coisa é isso vai chegar uma hora que talvez quem viveu lá nos dias da Primeira Guerra e depois nos dias da Segunda Guerra Mundial, se estudasse isso aqui, talvez alguém que estava estudando podia dizer assim, olha, chegou esse tempo, porque você vê o mundo inteiro em conflito. Talvez quando chegar, se for no nosso tempo, e se assim for chamado, mas talvez se chegar uma Terceira Guerra Mundial, qual a leitura que nós vamos fazer? Deus soltou os 4 para trazer essa morte. Talvez nós façamos essa leitura. Mas o fato é que haverá um evento máximo no tempo, no dia, na hora e do modo como Deus predeterminou, em que, mais uma vez, e aí vamos voltar lá num ponto que eu falei pouco sobre ele na outra semana, eu quero voltar e mastigar um pouquinho isso. Por que Deus faz essas coisas? Por misericórdia. Todas as vezes que uma calamidade dessa acontece, Deus está demonstrando misericórdia. Você fala assim, como que é misericórdia se um monte de gente está morrendo? Deus está mostrando a misericórdia dele como? Ao invés de punir todos, ele pune um grupo, para que outros, vendo, se arrependam. Lá na Torre de Siloé, lembra do texto da Torre de Siloé, lá de Lucas? A Torre de Siloé cai e mata 18 galileus que estavam lá. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam para Jesus assim, olha, que pecado que eles cometeram. Que pecado que eles cometeram. Por que aconteceu aquela calamidade lá com eles? Eles estavam dentro de um templo. Eles estavam orando. Por que é que aconteceu aquilo? O que eles fizeram de errado? E aí Jesus responde-os usando uma parábola. Que é a parábola vamos ver se alguém lembra. Lembra qual que é a parábola? É a parábola da figueira. Ele diz assim, olha, certo agricultor plantou uma figueira no meio da sua vinha. E de tempo em tempo ele vinha lá procurar frutos. Chegava lá, ela estava viçosa, estava bonita, estava esplendorosa, mas não tinha fruto.
Até que chegou um dia que ele decidiu cortá-la. E daí o viticultor, que não é especialista em figueira, disse, olha, dá um tempo, que eu vou cavar em volta dela, vou colocar esterco, e daqui 1 ano o senhor volta. Se não tiver figos, aí o senhor pode cortá-la. E aí tem um sermãozinho, né? A figueira estava plantada no meio de uma vinha, que é um lugar absolutamente produtivo. O que não crescer num terreno onde se cresce uvas, não cresce, não vai produzir em lugar nenhum mais. Porque é um terreno que tem que ser extremamente cuidado, zelado, o clima tem que ser um clima certo, tudo tem que estar na dose certa. O tamanho da figueira é maior do que o tamanho da parreira, então ela tinha um sol só para ela. E ainda assim ela não produzia. Aí o que Jesus queria dizer para eles é o seguinte, olha, vocês estão preocupados com o que aconteceu com eles, querendo saber qual que era a culpa deles, vocês precisam se preocupar com vocês, porque hoje foi a torre de Siloé que caiu. E amanhã? Aonde é que vai ser? Então, ao invés de ficar sabendo qual que é a culpa deles, vocês deviam olhar para vocês e perceber, vocês estão dando fruto? Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Porque vocês estão num lugar privilegiado, que era o que que Jesus falava com o povo de Israel. Vocês são a figueira no meio da vinha. Tudo é favorável a vocês. Mas vocês estão produzindo? E aí o sermãozinho é assim, olha, grande privilégio implica em grande responsabilidade. Segunda coisa, negligência na produtividade é um convite à calamidade. Você negligencia a produtividade, tendo todos os privilégios do mundo, o que você está convidando sobre a sua vida? Calamidade. E era isso que Jesus estava dizendo para eles. Vocês não têm que ficar preocupados com o que eles deixaram de fazer ou fizeram. Vocês precisam ficar preocupados com o que vocês estão fazendo. Então, sempre que você tem uma manifestação de juízo de Deus, como nós estamos vendo aqui nessas trombetas, você tem o quê? Você tem uma proclamação da misericórdia de Deus. Olha, Deus podia punir todos e acabar com todo mundo. E ainda assim ele seria totalmente justo e mereceria todo o louvor. E ele não faz isso. Ele pune um grupo para ver se o restante acorda. Ele pune a menor parte para ver se a maior parte acorda. E na conclusão desse texto nós vamos ver que ainda assim os homens não se arrependem. Mesmo vendo coisas extraordinárias, eles não se arrependem. Mesmo vendo o juízo de Deus sendo manifestado, eles não se arrependem. Isso daqui também é uma confirmação de uma mensagem que está lá no Novo Testamento, que é a mensagem do rico e de Lázaro. Lembra? Lázaro morreu, o rico também morreu. Lázaro foi para o seio de Abraão ser confortado, e o rico foi para o inferno. Ele não foi para o inferno porque ele era rico, ele foi para o inferno porque ele não creu em Jesus. Aí, lá do inferno, o que ele falou? Ele continuava sendo arrogante lá. Ele falou assim, pai Abraão, manda que Lázaro. Ele falou assim, o Lázaro, no céu, no máximo, ele pode ser o empregado. Então eu vou falar logo com o patrão dele, o patrão dele mandar ele de volta, porque se ele ressuscitar e contar para os meus irmãos o que aconteceu comigo, o que aconteceu com ele, meus irmãos vão crer. Qual foi a resposta que Jesus deu? Aliás, que Abraão deu e que Jesus falou. Eles têm os pais e os profetas, que os ouçam. Aí ele insistiu, não. Ele falou assim, olha, se eles não creem na palavra, ainda que alguém ressuscite e vá dizer, eles também não vão crer. E aí nós temos novamente isso. Você já imaginou se, eu vou voltar lá no exemplo do filme. Você já imaginou se não um filme, mas se estes fatos, da forma figurada como João escreveu aqui, acontecesse? Exércitos com 200 milhões de cavalos, cabeça de leão, cauda de cobra, e aquela coisa doida, e 1/3 da terra morresse. Vocês acham que os homens iam todos se converter a Cristo por causa disso? Não iam. Não iam. Infelizmente não iam. Nem assim. Porque o próprio Filho de Deus habitou 33 anos aqui. 3 anos pregou. Quantos discípulos ele tinha? 12.
11. Depois que ele foi crucificado, o que aconteceu com eles? Deram linha de Jerusalém. E o descrédito deles ao que Jesus tinha dito era tão grande, que aí eram os subdiscípulos, né? Os subdiscípulos dos 12. Que os dois lá no caminho de Emaús conversaram um dia inteiro com Jesus. Você já imaginou o que é isso? Imagine que morreu alguém entre a gente aqui. Aí o sujeito ressuscitou. Aí você... o improvável é tão absoluto que você é capaz de olhar para a pessoa com as mesmas marcas no rosto, o mesmo semblante, a mesma voz, o mesmo conhecimento, o mesmo assunto, conversa com você o dia inteiro e você a ficha não cai. Esse texto lá de Lucas, do caminho de Emaús, me deixa muito intrigado, porque é um negócio impressionante, como você pode imaginar. O sujeito, um dia inteiro, 3 anos seguindo Jesus, depois eles passam um dia inteiro sozinho com Jesus, 2 camaradas, e eles só percebem que é Jesus quando ele, dentro da casa, começa a orar. E aí quando ele começa a orar, eles percebem só que aí é tarde, aí ele sumiu de lá. Então o descrédito da humanidade, a incredulidade do homem ímpio é tão grande, que mesmo Deus fazendo todas essas coisas, a partir do versículo 20, nós lemos que ainda assim os outros homens, os que sobreviveram, os que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram, não mudaram as suas obras. Eles não deixaram a idolatria, não deixaram a adoração de demônios. Isso daqui é um ponto muito interessante. E é aqui que a gente percebe, entre outros textos, que esses textos aqui são sempre paralelos, né? São sempre paralelos. Porque lá na igreja, na carta às 7 igrejas, você tinha culto aos demônios. Aqui, nas trombetas, você está vendo aqui, adoração a demônios. Depois no capítulo 16, nós vamos encontrar o homem da iniquidade e o anticristo. Você vai encontrar os homens adorando. O homem da iniquidade é o anticristo. Então, são textos paralelos, são visões paralelas. São visões da mesma coisa, só por ângulos diferentes. Um era um alerta à igreja. O outro era a visão majestosa que João viu da sala do trono, do controle do universo. Agora, João está olhando essa mesma história do ponto de vista da manifestação de juízo de Deus sobre os homens. E qual que é a conclusão que João chega lá no final? Apesar de todo esse juízo de Deus sobre os homens, ainda assim, eles vão continuar incrédulos. Por mais dramático que isso seja, eles vão continuar incrédulos. E aí eu quero concluir isso, porque até passei do horário. Eu não vou pegar aqui dado por dado dos versículos, senão a gente não termina nunca. Então eu vou explicar a visão central, o que é, e aí vamos para frente. Mas se tiver alguma dúvida sobre algumas coisas, mas como é uma visão, um dos princípios da hermenêutica é quando você pega um texto que é uma parábola, ou quando é uma visão, nesse caso aqui, que é uma ilustração, você não tem que dar explicação para cada um dos detalhes, porque você vai acabar tendo que, quando você não achar explicação para alguns, você vai ter que inventar. Então, é melhor você não dar. Então, você dá explicação para o que tem explicação, o que não tem explicação, paciência. Deixa para lá. Mas aqui é uma imagem, né? Então, essa questão da cauda, da voz de leão, de ser parte homem, parte animal, isso é só para dar força ao pensamento de João. E acredito eu, esse é um pensamento meu, agora não estou falando como um exegeta, porque eu não tenho parâmetros bíblicos para provar o que eu vou dizer para vocês. Mas acredito eu que além das ligações, como nós vimos aqui do Eufrates, da questão do mal vem do norte, que João fala, algumas outras coisas João exagera para mostrar quão mal eles serão, e ao mesmo tempo para não deixar nenhum tipo de paralelo, porque a gente não consegue achar paralelo. Exatamente para eu entender que isso aqui é uma visão ilustrativa. Porque se eu achar algum paralelo para isso daqui,
aí eu não vou encarar isso como uma ilustração. Eu vou encarar isso como uma descrição literal do que vai acontecer. Então, eu vejo que muitas vezes, isso é na minha maneira de entender esse texto. É o que eu tenho construído lá nos meus estudos, eu quero criar esse parâmetro aí de interpretação para Apocalipse. Que muitas vezes João vai usar exatamente uma coisa que seja o máximo dos absurdos, para que não haja nenhum tipo de paralelo, nem próximo, exatamente para que a gente não venha confundir a visão dele com alguma outra coisa. Ele não está sendo literal, ele está sendo ilustrativo. Ele precisa demonstrar quão mal isso é de uma maneira figurada. Então ele tem que usar essas imagens todas. Mas o que eu quero, o ponto para mim aqui, para encerrar esse texto, é que grande e que maravilhosa bênção nós temos. Que privilégio nós temos. Porque nem ressurreição, nem a própria presença do Filho de Deus, e nem essas calamidades convencem um homem por si só a crer em Deus. Se você está aqui nessa noite, ou se você é um desses muitos que crê em Cristo Jesus, você tem o maior de todos os tesouros. Porque crer em Cristo Jesus e na palavra de Deus é algo completamente impossível a um homem natural. A não ser que Deus convença o coração, nós não cremos. E a prova está aqui em toda a Bíblia. Não só nos relatos do Antigo Testamento, nos relatos do Evangelho, da incredulidade do povo diante do próprio Filho de Deus e dos milagres que ele fazia. E eles ainda chegavam ao cúmulo de pedir para Jesus sinais, né? Nós queremos sinais. E Jesus falou assim, mas eu sou o Filho de Deus. E essas calamidades estão acontecendo, estão aumentando, esse juízo está vindo, está por toda parte e os homens continuam não crendo em Deus. Então, se eu creio, se você crê, é porque nós somos muito bem-aventurados. E Deus nos alcançou. Isso é um privilégio. Você pode não ter mais nada na sua vida. Nós podemos ficar ou chegar a perder tudo que nós temos em outras áreas da nossa vida. Mas o profundo, que parece puro e simples, privilégio de crer em Jesus Cristo, é a joia mais preciosa que qualquer um de nós pode ter. E nós devemos agradecer a Deus todos os dias por isso. Porque isso é só a misericórdia de Deus. Eu não posso, por mim mesmo, me convencer da existência de Deus. Embora as provas existam. Embora os fatos falem por si só. E ainda assim, o pecado cegou de tal maneira a humanidade que um homem sozinho não pode. Então nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. E para perseverarmos no caminho do Senhor. Mas sem dúvida nenhuma, o maior de todos os motivos é exatamente o fato de nós crermos em Jesus. Porque os homens não vão crer. Eles vão continuar. Depois de tudo isso que João diz aqui no capítulo 9, os homens vão continuar fazendo tudo errado. É aquilo que eu falei para vocês. Por isso que não dá para aceitar aquela outra linha milenar, ou milenista, que fala de um reinado de 1000 anos de Jesus aqui. Ela é descabida, porque você vai imaginar Jesus convivendo com essa podridão toda durante 1000 anos. A troco de quê? Os que são convertidos são aqueles que Ele quer, e que o Espírito Santo de Deus atua e os transforma. E onde o Espírito Santo de Deus não atua e não transforma, não vai haver transformação. Então, 1000 anos seria completamente inútil, porque não ia mudar. Porque não mudou quando ele estava aqui nos 3 anos. Embora gerou um impacto no mundo gigantesco, em apenas 3 anos de ministério. Mas ainda assim, você não muda o coração do homem. Só o Senhor Jesus pode mudar por uma ação direta dentro do coração do homem. Então, 1000 anos, ou ele converte todo mundo em um dia, ou quem não for para ser convertido em um dia não vai ser convertido nem nos 1000 anos. E aí você teria o Filho de Deus
sofrendo nesse mundo de pecado. Não faz o menor sentido isso. Mas vamos louvar sempre a Deus. Eu acho que nós temos, de vez em quando a gente precisa fazer uma avaliação honesta do que nós temos. Nós temos um tesouro muito grande. E nós passamos a maior parte do nosso tempo pedindo coisas para Deus. Nós passamos a maior parte do nosso tempo reclamando de outras coisas com Deus. E será que Deus não olha para a gente lá de cima e fala assim, esse pessoal não sabe o que eles têm? Eles não sabem o que eles têm. Por isso que eles pedem tanto, ou por isso que eles reclamam tanto. Porque eles não sabem o que eles têm. O que nós temos na mão é a única coisa que nenhum homem pode conseguir, de jeito nenhum. Nem através da doença, nem através da saúde, nem da riqueza, nem da pobreza. Não se consegue isso por si só. É algo que nós só conseguimos quando Deus resolve nos dar. E você tem, e eu tenho. Então nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Ainda que Ele nos dê a pior vida do ponto de vista humano, ainda assim nós somos bem-aventurados. Amém?